Olá, galerinha, eu sou o professor Carlos Bruce, estamos dando início aí à nossa primeira aula de Geografia dentro dessa semana de Humanas. Lembrando que a nossa prova vai ocorrer sem ser nessa sexta-feira, na próxima. Então, como essa é a nossa semana, meninos, a gente vai tratar especificamente de revisão. E já adiantando para vocês, né, porque vocês devem estar se perguntando, professor, quais serão os conteúdos da nossa prova? Então, divisão internacional do trabalho e tipos de industrialização, tá legal? E a gente vai começar justamente falando sobre tipos de industrialização, tá, pessoal? Ao longo da história, os tipos de industrialização, pessoal, foram três, tá? Então nós temos aqui a industrialização clássica, que é a industrialização que nós iremos conversar a respeito hoje, a industrialização planificada e a industrialização tardia, que nós iremos falar sobre elas nas próximas aulas, tudo bem? Então, olha só, pessoal, industrialização clássica. Industrialização clássica, o que é, professor? Industrialização clássica, pessoal, industrialização primeira. É aquela que acontece primeiro, tá? É a industrialização pioneira. Então, com certeza, vocês devem se lembrar das aulas de história, onde é que nasce a Revolução Industrial? Na Inglaterra. Quando, professor? Lá no século XVIII, né? Entre 1720 e 1760. O que foi a Revolução Industrial, professor? Só para eu lembrar, foi a substituição da manufatura, ou seja, do trabalho manual, para a maquinofatura. Então agora se produz em série, se produz em grande escala, né? E a Inglaterra ganha muito dinheiro com a sua produção industrial naquele período, tá? Até porque até o começo do século XIX, ela era a única que produzia dessa forma, tá bom? Só a partir do século XIX é que esse modelo de produção, que a Revolução Industrial, no caso, se expande para os demais países europeus. Então, galera, observem esse mapa. Ó. Nós temos o nascimento da Revolução Industrial aqui na Inglaterra, depois ela se expande ao longo do século XIX para a França, para a Alemanha e para o norte da Itália, tá? Até que ela se expanda e atinja os demais países europeus, tá? E fora da Europa, professor, qual foi o primeiro país fora da Europa a se industrializar? Aí, meninos, a gente tem os Estados Unidos. Por que é importante a gente destacar os Estados Unidos como um país de industrialização clássica, professor? Porque são os Estados Unidos a maior economia do planeta hoje, a maior potência econômica do planeta, tá? São os Estados Unidos, tá legal? E é interessante a gente observar isso, pessoal, por quê? Porque quando a gente fala de divisão internacional do trabalho, os americanos, eles possuem um papel de protagonista. Observem só o próximo slide. Olhem aí, meninos. Google, Microsoft, Facebook, Disney, Amazon, McDonald's, Coca-Cola, Apple. Galera, todas essas marcas pertencem aos Estados Unidos, tá? E nisso porque a gente nem citou a Nike, uma série de outras, né, grandes empresas de lá, principalmente as automotivas, né? A gente poderia citar a Ford, a Chrysler, a General Motors, enfim, tá? Aqui de intrusos estão aparecendo a Toyota, que é a japonesa, e a Samsung, que é sul-coreana, tá? Que são dois países ricos, mas que não são países de industrialização clássica. Depois eu vou comentar isso direitinho com vocês, tá bom? Então, galerinha, observem por esse slide aí que os países na cor azul são os países desenvolvidos e os países em vermelho são os países subdesenvolvidos. Meninos, olha só, dentre esses da cor azul aí que vocês estão vendo, a gente vai tirar aqui, ó, a Rússia, tá legal? A gente vai tirar o Japão e a Coreia do Sul, por quê? Porque embora desenvolvidos e ricos, evidentemente, né, são países que não possuem industrialização clássica, tá bom? Quando eu for explicar sobre a industrialização tardia lá na nossa próxima aula, eu vou falar sobre esses países e vocês vão entender por que eles são ricos, tá? Mas não participaram desse processo de industrialização pioneira. No mais, observem aí, meninos, que o continente europeu, né, o Canadá e os Estados Unidos, mais a Austrália, a Islândia e a Finlândia, pessoal, são países de industrialização clássica ou industrialização primeira. Então percebam, galerinha, que são esses os países que possuem
o papel de protagonistas dentro da produção industrial e tecnológica lá na Divisão Internacional do Trabalho. Quando a gente concluir esse assunto, vocês vão entender exatamente a origem de países ricos e países subdesenvolvidos, tá legal? Isso é muito importante para o nosso conteúdo, tá? Próxima aula, Revolução Tardia, espero que vocês tenham gostado e nosso próximo encontro está marcado. Grande abraço a todos.